Ok, pessoal, retomando a nossa leitura do capítulo 5, cujo título é Como Deus vê o sangue, vamos iniciar o terceiro vídeo com o subtema, ou subtítulo, Uma Nova Aliança. Jesus não entrou naquele santo dos santos com o sangue de touros ou bezerro. Ele entrou como nosso sumo sacerdote no lugar santíssimo do céu, com seu próprio sangue. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9, verso 13 e 14. Para andar em vitória, devemos purificar a nossa consciência das obras mortas. É preciso que nos lembremos de que Deus não somente perdoa, mas também esquece os nossos pecados. Nós também devemos fazer o mesmo. Alguns preferem fazer penitência por seus erros, mas isso não ajuda a esquecê-los. Ao contrário, faz com que sempre lembre-se deles. Há quem pense que as boas ações compensam as más. Errado. O que pode lavar do pecado? Nada além do sangue de Jesus. A salvação não é somente perdão de pecados, é também a restauração, a qualidade de filho com todos os direitos e privilégios da realeza. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que se intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Hebreus capítulo 9, do verso 15 ao 17. Deus deixou uma herança para você. A Bíblia, de fato, a última vontade e o testamento de Jesus Cristo. Jesus é o testador. Você é um herdeiro. Você foi escrito no testamento que Jesus morreu para ratificar. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com seu sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Hebreus capítulo 9, verso 19 ao 23. Que declaração extraordinária! Os utensílios celestiais de adoração tinham de ser limpos com sacrifícios melhores do que estes. Versículo 23. Evidentemente, o pecado de Adão alcançou todo o caminho para o céu, porque lemos aqui que as coisas celestiais tiveram de ser purificadas com um sacrifício melhor do que aquele de touros e bodes, o sangue de Jesus. Subtítulo: O sangue do Cordeiro. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, mas também para a si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote. Cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe foi padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, verso 24 a 27. Vamos rever. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo.
Hebreus capítulo 9, verso 27. Jesus fez um sacrifício e foi suficiente. Nos dias de Moisés, o sumo sacerdote oferecia sacrifício todo ano, mas não eram bastante. O povo continuava lembrando de suas transgressões. Jesus ofereceu-se uma só vez e Deus esqueceu de todo o pecado. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, declara que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e não contaminado. Quanto mais raro um objeto, mais precioso ele é. Certa vez eu ganhei uma moeda de ouro menor que a ponta do meu dedo, mas era preciosa porque ela era rara. É verdade que quanto menos existem certas coisas, mais valiosas serão. O sangue de Jesus foi o único na terra que veio do céu. Por serem importados, os perfumes franceses custam mais do que o de uma loja de departamentos. O sangue de Jesus foi importado do céu. Ele é extraordinário, raro e caro. É o sangue precioso do Cordeiro. Quando Deus sacrificou Jesus, o mais precioso de todos os sangues foi derramado. Foi doloroso para o Pai ver seu filho perder até a última gota de sangue. Deus não teve prazer em vê-lo sofrer, mas isso tinha de ser feito. Seu sangue foi uma oferta por nosso pecado, seu amor por nós o compeliu a sacrificar Jesus. Nós, que somos pais, preferimos sofrer por nossos filhos a vê-los sofrer. Talvez você possa entender o quão precioso é o sangue de um filho para um pai, se refletir na disposição de Abraão em sacrificar Isaque. Foi sangue precioso que Deus pediu que ele derramasse. Um dia, quando voltava do trabalho, notei que a porta da garagem estava aberta. Eu fiquei bravo, porque sabia que meu filho de 6 anos, Forrest, tinha estado lá, embora eu lhe tivesse dito para não entrar. Sou escultor e tenho utensílios caros. Eu mantenho afiadas as lâminas de corte, porque é difícil trabalhar com uma ferramenta cega. Eu advertia constantemente meu filho a jamais brincar com ferramentas do papai. Elas eram perigosas. Forrest me desobedeceu. Ele havia brincado com elas e deixou a porta da garagem aberta. Pensei, qualquer um podia ter entrado e utilizado os meus objetos de trabalho. Então, vi algo brilhante no chão da garagem e disse para mim mesmo, ali está um de meus instrumentos. Aquele menininho Peralta deixou cair um de meus formões no chão. Se estiver estragado, vou dar-lhe umas palmadas. Na verdade, vou lhe dar umas palmadas de qualquer maneira, porque ele me desobedeceu. Entrei e peguei meu formão, esperando que ele estivesse quebrado. Não é fácil colocar uma lâmina afiada em uma ferramenta lascada. Examinei-o e vi que realmente estava lascado, entretanto vi algo mais. Larguei o formão sem nem me importar mais com ele. Havia sangue na lâmina. Vi uma gota de sangue no chão, então outra, e corri para dentro de casa, seguindo um rastro de sangue e gritando, Forrest, Forrest, filho, onde você está? Havia respingo de sangue no chão, nas paredes e até no teto, devido ao fato dele ter entrado sacudindo a mão ferida de dor. Eu o encontrei no banheiro segurando seu polegar. Ele estava totalmente aberto, de debaixo da unha do polegar até o osso. O sangue estava fluindo e ele estava chorando de dor. Você não sofre quando seus filhos sofrem? Eu me senti muito mal quando o vi. Eu disse, ó filho, eu sinto muito. Ele estava mais assustado comigo do que com a ferida. Ele disse em lágrima, desculpe papai, por favor não me bata, eu não queria derrubar sua ferramenta. Desculpe-me, papai. Respondi, filho, não se preocupe. O papai não está bravo com você. Foi por isso que eu lhe disse que não brincasse com aquelas ferramentas, porque algo assim poderia acontecer. Eu não vou castigar você. Sim, é verdade. Eu estava zangado antes. Entretanto, quando vi o sangue do meu filho, toda a raiva se dissipou.
peguei gaze e antisséptico, levantei Forrest na pia e disse: agora não olhe para o sangue. Mas eu olhava para ele. Não dá para expressar como eu me senti ao ver o sangue do meu filho correndo pelo cano da pia. Parecia estar arrancando o meu coração. Era o meu sangue, o sangue do seu pai, gotejando cano adentro. Eu falava com Forrest eternamente, enquanto lavava suavemente seu polegar. Limpei o corte com água oxigenada e sequei com um pedaço de algodão esterilizado. Então, apliquei o antisséptico, enfaixei com gaze, fiz uma pequena tala e firmei com esparadrapo. Quando terminei, fiz uma oração por cura, dei-lhe um beijo e enxuguei a última lágrima de seus olhos. Ele soltou um suspiro, levantou os olhos e me disse: ó, papai, acho que você devia parar de ser pastor e ser médico de criancinhas. Se o sangue do meu filho é precioso para mim, quanto mais o sangue de Jesus para o Pai Celestial. Jesus entrou nos Santos dos Santos com seu próprio sangue e o apresentou diante de seu Pai. Como Deus olhou para esse sangue? O que isso significou para aquele que falou do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprais? Mateus capítulo 3, verso 17. Subtítulo: o tabernáculo celestial. Eu tentei pintar para você um quadro do tabernáculo terrestre. Agora vamos pintar um quadro do céu. Vamos direto até a sala do trono, onde Deus está assentado. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas, e à tempestade e ao sonido das trombetas, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes mandavam. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Hebreus capítulo 12, do verso 8 ao 21. Este é o quadro do monte em que Moisés subiu para receber a lei e as especificações para o tabernáculo. Havia fogo no monte e este tremia fortemente, porque o Senhor descera. Leia Êxodo capítulo 19, verso 18. Houve trovões apavorantes, relâmpagos e trevas espessas. Então ouviu-se a voz de Deus, a qual era tão terrível que o povo clamou: Moisés, fale você com Deus, estamos com medo. Leia Êxodo capítulo 20, verso 18 e 19. Aquele lugar é tão santo que Deus decretou pena de morte sobre qualquer um que fosse animal, quer homem, quer o homem que tocasse o sopé do monte. Seguramente o povo pensou: Deus é um Deus de juízo e de ira. Somos desmerecedores, murmuramos e reclamamos. Não podemos subir o monte e vê-lo face a face. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Hebreus 12, verso 21. Moisés estava terrivelmente assustado quando teve de subir no monte e colocar-se na presença do Todo-Poderoso. No entanto, aquela visão não foi tão aterrorizante quanto o monte celestial de Sião. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos e aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12, do verso 22 ao 23. Chegamos diante de Deus, não chegamos a um monte terrestre ou a um tabernáculo feito por homens. Isso já foi terrível o suficiente. Como o escritor disse, alcançamos o monte verdadeiro de Sião, a verdadeira Jerusalém celestial, não uma réplica, mas a cidade real. Em relação à oposição, estamos na presença do Deus vivo, e Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, verso 6. Estamos no meio da nuvem de testemunhas. Leia também Hebreus 12, verso 1. E na presença de uma multidão inumerável de anjos.
Querubins rodeiam o propiciatório como fazem com a réplica terrestre. Êxodo 25, do verso 17 ao 22. Lá no trono, assenta-se o próprio Deus. Êxodo 19, verso 4. Diante dele estão os anciãos com as suas coroas. Apocalipse 4, 4. No meio da fumaça existem 4 animais com olhos ao redor de suas cabeças, criaturas aladas, dando glória e honra e ações de graças a Deus. Apocalipse 4, do verso 5 ao 8, Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 4. Relâmpagos e trovões procedem do trono. Apocalipse 4, verso 5. Enquanto as vozes clamam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Apocalipse 4, 8. Esta é a mais magnífica das visões. Verdadeiramente terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lá assenta-se o Deus Supremo, o Criador da vida, o soberano onipotente do universo. Com um sopro, o Senhor pode destruir o mundo. Levantando um dedo, ele pode partir a terra. Com uma palavra, ele pode extinguir as estrelas. Ele está assentado em seu trono de juízo no tabernáculo real e é onde chegamos na presença de Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus capítulo 12, verso 23, parte B e verso 24. Concluímos por aqui. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.